vídeo tem como objetivo apresentar-lhes as engrenagens. Esse vídeo foi feito por mim, que vos falo, Jefferson, e pelo meu colega Marcos, alunos do curso de Engenharia de Produção e Mecânica na Unifor. As engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas. Elas são ligadas a eixos, ou árvores, no caso, as quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. No caso, os dentes da engrenagem, ao encostar nas outras, elas vão transmitindo a rotação e o movimento de rotação, no caso. As partes de uma engrenagem são caracterizadas pelo rasgo da chaveta, os dentes da engrenagem, o cubo, vão do dente e o corpo. Agora irei citar alguns tipos de engrenagens. A primeira, no caso, que irei citar é a engrenagem cilíndrica retas. Elas possuem dentes paralelos ao eixo de rotação da engrenagem, transmitem rotação entre eixos paralelos, e uma característica dessas engrenagens é que elas meio que, quando estão fazendo a rotação, elas causam um ruído, barulho. Devido a isso, não é utilizado no meio automobilístico. O segundo tipo de engrenagem que irei citar são as engrenagens cilíndricas helicoidais. Elas possuem dentes inclinados em relação ao eixo de rotação da engrenagem. Elas podem transmitir rotação entre eixos paralelos e eixos concorrentes. Uma característica dessas engrenagens, no caso as helicoidais, é o baixo ruído. Por isso, é muito usado na indústria automobilística. O terceiro tipo de engrenagem que irei citar são as engrenagens cônicas. Elas possuem a forma de tronco de cone. Em geral, elas são utilizadas principalmente na aplicação que exigem eixos que se cruzam, muito utilizada em diferenciais de automóveis, no caso de caminhões. O quarto tipo que irei citar é o parafuso sem fim e engrenagem coroa. O sem fim é um parafuso acoplado com a engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal. É bastante usado quando a relação de transmissão de velocidades é bastante elevada. Geralmente, muda-se a direção do movimento. O quinto e último tipo de engrenagem que irei citar é o tipo pinhão-cremalheira. Nesse conjunto, a coroa é como se fosse estirada em uma longa metragem, tornando-se reta. Os dentes podem ser retos ou inclinados. Através desse conjunto, é possível transformar o movimento circular em linear. Dá para se observar no dia a dia da gente esse tipo de engrenagem nos portões de acionamento automático, no caso. Agora iremos mostrar algumas dessas engrenagens que usamos no nosso dia a dia como engenheiro. Escolhemos um elemento mecânico chamado engrenagem, que é composto de rodas dentadas, que são ligados aos eixos através de chavetas, elemento de fixação, que serve para transmitir rotação ou torque. Vamos falar agora das partes das engrenagens. A engrenagem ela é composta de dentro da engrenagem, vão da engrenagem, corpo da engrenagem e o furo da engrenagem e o rasgo de chaveta. Tá? Nesse caso aqui específico, essa engrenagem aqui ela é classificada com braços, com engrenagem de braços e furo central. Tá? Onde esse furo central existe um eixo que é fixo através de uma chaveta, que é um elemento de fixação que serve também como fusível mecânico em caso de travamentos da engrenagem. É o elemento mais frágil desse conjunto de fixação. Engrenagem bem grande, sabe? O que foi preferido utilizar aqui mesmo foi um pouco formato de braço. Por quê? Porque aqui vai diminuir o material e, consequentemente, o peso dessa engrenagem vai ser bem reduzido. Né? Como aqui nós temos também engrenagens de dentes retos, a característica deles é o barulho. Elas não são muito usadas, por exemplo, em carros. São usados dentes helicoidais para reduzir o ruído. No caso aqui dá para observar que dá um ruídozinho legal. Vamos
vamos falar agora sobre os tipos das engrenagens. Aqui encontramos nesse conjunto dois tipos de engrenagem, uma de dentes retos, engrenagem de dentes retos, paralelos, engrenagens cilíndricas de dentes retos paralelos e engrenagens de dentes, engrenagens cilíndricas de helicoidais, tá? Que uma das características dessas engrenagens em relação a dentes retos é que elas fazem menos barulhos, são mais silenciosas e servem para transmitir movimentos circulares utilizando os eixos paralelos. Aqui desse lado encontramos as engrenagens de dentes retos, tá? Cilíndricas de dentes retos internos, que é utilizado no sistema de aerogeradores, tá? E aqui encontramos uma parte da engrenagem cortada, tá? Também de dentes internos, dentes retos internos. No caso aqui nós temos uma engrenagem de dentes retos, né? Dentes cilíndricos retos, com um corpo de 4 furos, né? Aqui um cubo central, né? E um furo central com um rasgo de chaveta, né? Aqui nós temos a chaveta. Quer que eu fale?